E a atividade prática de hoje tem como objetivo buscar a cura da relação que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe. Ou então com as pessoas que representam aí a figura paterna e a figura materna na nossa vida. E aí a gente vai usar como base o Planner do Autoconhecimento. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nas tags de informação e o nosso site oficial também aqui na tela. Bom, e a primeira atividade proposta aqui é: que tipo de infância o seu pai teve? O que ele superou? Quais pontos são diferentes e parecidos com os seus desafios? Então aqui você vai falar sobre a história do seu pai, sobre os problemas que ele enfrentou na infância, sobre como era a relação que ele tinha com os pais dele, e aí você vai entender um pouco mais sobre a trajetória dele e também trazer o que ele superou, o que é que ele melhorou e colocar também as partes positivas, aquilo que ele tem de positivo. E aí também tem a proposta de trazer o que é diferente e parecido da sua personalidade, da sua forma de ver o mundo com a do seu pai. E aí é interessante colocar isso porque você começa a entender que seu pai, assim como você, também enfrentou desafio na infância. Muitas vezes os nossos pais têm uma criação muito rígida. Muitos pais passaram por situações complicadas na infância ou tiveram ali acesso à escassez, a muita pobreza. Então vale sempre a gente se colocar no lugar do outro e entender o que é que ele passou e qual foi a trajetória de vida dele também. E se, por exemplo, você não concorda com algumas atitudes dele, vale observar por que ele tomou essas atitudes. Será que ele também não estava ferido? Porque todos nós erramos. A partir do momento que a gente vai tentar fazer algo novo, a gente pode errar. Então, tenta entender o porquê dos erros dele para que você consiga compreendê-lo e trabalhar e praticar o perdão. Entendendo também que cada pessoa tem uma personalidade única e a maneira que ele enxerga o mundo é diferente da maneira como você enxerga. Você tem a sua própria personalidade, as suas próprias características, assim como ele também tem. Então, colocar a história dele, os desafios dele, vai te ajudar a se entender melhor e também a trabalhar o perdão. Bom, e depois você vai fazer o mesmo para sua mãe. Que tipo de infância a sua mãe teve? O que ela superou? Quais pontos são diferentes e parecidos com os seus? Então também colocar mais sobre a história dela, sobre aquilo que ela enfrentou, que ela superou. É importante também colocar aí um pouco mais sobre a história da sua mãe. Bom, e logo em seguida vem aí outra atividade. O que você pode aprender com os erros e acertos dele, né? No caso do pai. E o que você pode perdoar da relação de vocês para seguir mais leve. Então, olha que interessante, o que a gente pode aprender com os erros dele? Os nossos pais são as nossas maiores referências ali na infância e a gente acaba levando muito dos padrões, dos hábitos deles para nossa vida. Então aqui dá pra gente tirar dos problemas um aprendizado. O que é que você pode aprender e melhorar com os erros do seu pai? É interessante falar aqui que honrar pai e mãe é você perdoar, liberar perdão e respeitar. E não necessariamente você precisa seguir as mesmas coisas que ele. Muito pelo contrário. Se de alguma forma é um padrão negativo para você, tá na hora de mudar, tá na hora de evoluir, de crescer, de mudar, quebrar esse padrão negativo. Então vale sim você seguir o seu sonho. E se o padrão do seu pai ou da sua mãe não tá te permitindo ser livre, ser feliz, viver o seu sonho, então tá na hora de você mudar esse padrão. E uma coisa que é importante falar também, que amar não é ser dependente emocionalmente. Então, muitas vezes a gente tem um apego ali muito grande pelos nossos pais e é importante que cada um viva a sua vida. Quando a gente quer viver a vida dos nossos pais, cuidar da vida da mãe, do pai, acaba que ninguém vive a vida plenamente, 100%. Então, é legal que cada um foque na sua própria vida. E é claro que a gente colabore, que a gente auxilie os nossos pais sempre que possível, inclusive com conhecimento, né? Quando você aprende algo novo, levar para o seu pai, para sua mãe, esse conhecimento, mas entendendo que a dependência emocional ela é negativa porque ninguém acaba vivendo a vida 100%. Então é importante que cada um viva a sua própria vida, a sua própria história, que você leve amor, que você leve coisas boas para eles, mas entendendo que cada um é um indivíduo e entendendo que é importante quebrar essa dependência emocional. E aí vem a questão do perdão, que é muito legal trabalhar aqui. Perdoar o seu pai por qualquer motivo que tenha sido aí negativo para você e também se perdoar. Entender que na infância a gente tem ali alguns desafios e abraçar, acolher e amar assim a si mesmo. Acolher aquela criança ferida, amar a você mesmo
E trabalhar também o auto-perdão. E se perdoar se você tá carregando alguma culpa. Trabalhar sempre o perdão com os outros e com você mesmo. É importante que a gente entenda que quando a gente guarda ressentimento, mágoa, quando a gente guarda coisas ruins do outro, a gente tá ligado àquela pessoa de forma pesada, negativa. Então, liberar perdão não é aceitar o que o outro fez. Liberar perdão é se libertar desse sentimento negativo que está em você. Então, é você liberar, ficar livre disso, tirar um peso das suas costas e soltar tudo que é negativo para você. Então é buscar diariamente, eu sei que não é do dia para noite, mas é buscar todos os dias ir trabalhando esse perdão, porque vai ser bom principalmente para você. E quando você guarda mágoa e ressentimento, você fica ligado a essa energia e a essa pessoa. E por mais que você fale, não quero saber dessa pessoa, não quero ver essa pessoa, se você tá guardando ressentimento, você tá ali com ela o tempo inteiro, com a energia dela. Então, vamos trabalhar, liberar esse perdão, perdoar o outro e perdoar a si mesma. E aí vem também a mesma atividade para a mãe. O que você pode aprender com os erros e acertos da sua mãe? E o que você pode perdoar da relação de vocês para seguir mais leve? E também o que você pode se perdoar, trabalhar também o auto-perdão e se libertar dessa culpa que é só um peso e não te faz bem. Bom, gente, quando a gente escreve, nós conseguimos enxergar com mais clareza. Se quiser escrever mais sobre isso, escreva. Conte um pouco mais sobre a relação dos seus pais. Como é que foi desde a infância? Quais eram os pontos positivos? Isso também ajuda bastante. Quais foram os pontos mais desafiadores da relação de vocês? Como é hoje em dia essa relação? Eu acredito que a gente pode ter uma relação saudável com os nossos pais quando nós buscamos nos conhecer, liberar perdão tanto para os nossos pais quanto para qualquer outro familiar ou amigo, e também quando a gente sai dessa dependência emocional. Então, se você é dependente emocionalmente ou financeiramente dos seus pais, crie um plano de ação para você sair dessa, para você começar a sua própria vida, para você começar uma vida nova, quebrando padrões negativos. E tome consciência o que foi que os seus pais fizeram que você não concorda. Tá tudo bem não concordar com eles. Aí você vai seguir a sua própria vida de uma forma diferente. Então é só falar assim, ó, eu não concordo com a atitude A, B e C e eu quero agir diferente na minha vida, com a minha família. Isso é muito saudável e positivo, porque assim a gente evolui e assim a gente melhora para as próximas gerações. Bom, e de um modo geral, é legal que a gente aceite o outro da maneira como ele é. É como se cada um de nós viéssemos com uma programação diferente, uma programação única. Então, a personalidade do seu pai, da sua irmã, do seu irmão vai ser diferente da sua. E o mais legal é a gente aprender com o diferente, a gente agregar valor para o diferente e respeitar. Então, por mais que você discorde dos seus pais, é interessante trabalhar isso de se colocar no lugar deles e respeitar a opinião e a personalidade deles. É claro que sempre podendo trazer influências positivas para os seus pais, para os seus familiares e principalmente com o seu próprio exemplo. Entendendo que vale, a partir de agora, começar a sua própria vida, a sua própria história. E em alguns casos, a gente sabe que um distanciamento saudável faz sentido e vale a pena, mas sempre lembrando de perdoar, sempre lembrando de buscar agregar de forma positiva na vida deles e respeitar a maneira como eles são, a maneira como eles pensam. Às vezes pode ser um grande desafio, mas entenda que eles fazem parte da sua formação, de quem você é. E para que você se conheça e se entenda melhor, também é interessante conhecer e entender melhor a trajetória dos seus pais. Ninguém está na nossa vida por acaso, então busca entender o que é que você pode aprender, o que é que você pode melhorar, trazer para sua vida a partir da relação que você tem com seus pais. Porque com certeza você pode tirar algo de muito positivo desse relacionamento de vocês. Por mais difícil que ele possa ser, com certeza ele tem um aprendizado muito valioso para te trazer. E essa aqui foi a atividade de hoje, o vídeo de hoje. Beijo grande e até a próxima atividade.